Você sabe qual é a diferença entre autoritarismo e totalitarismo? É isso que eu vou explicar no vídeo de hoje. Então é o seguinte, para começar, a gente precisa pensar que tanto o totalitarismo quanto o autoritarismo são formas de se governar, né? E ambas as formas, elas são usadas em governos ditatoriais, ou seja, governos em que não existe autonomia entre os três poderes e que o poder executivo tem um controle sobre os outros poderes, né? Mas então, qual é a diferença entre autoritarismo e totalitarismo? É o seguinte, o autoritarismo, nele existe uma ditadura, mas ainda existe um certo discurso democrático, assim, por exemplo. Então, vamos lá, no autoritarismo existe uma oposição ao governo. A oposição, ela é controlada e limitada pelo ditador, mas ela existe. Existem manifestações culturais contra o governo, você pode ser contra o governo, mas tudo isso é limitado pelo Estado. Um bom exemplo é a ditadura militar brasileira. Lá você existia uma oposição, por exemplo, que era o MDB. Existiam várias pessoas falando mal do governo, mas tudo isso era limitado até um certo ponto pelo governo militar. Outro aspecto também do autoritarismo é que, assim, ele não interfere muito na vida pessoal das pessoas. Na vida privada ele não interfere muito. O autoritarismo costuma intervir mais na área política mesmo, né? Agora, o totalitarismo no totalitarismo, o governo ele controla absolutamente tudo. Então, além dele controlar a política, ele controla a vida particular, ele controla a economia, ele controla todos os aspectos da sociedade. Tudo tem que estar de acordo com a ideologia dominante. Quais serão os exemplos de totalitarismo? O fascismo, o nazismo, o socialismo, da União Soviética, de Cuba, Coreia do Norte, né? Então, nesses países, não existe oposição. Se você não estiver a favor 100% da ideologia que rege a ditadura, você é um criminoso, você vai ser perseguido, possivelmente morto, preso, etc. Então, assim, você não existe não existe uma oposição contra o governo, né? O governo tem um total domínio da cultura, o governo ele se utiliza de doutrinação, principalmente nas crianças, doutrina as crianças desde cedo a pensar de acordo com a ideologia, e também age através do medo, né? Então, assim, existe denúncia contra as pessoas que são contra o regime, né? Então, assim, você não pode ser contra o regime nem dentro da sua casa, porque o governo incentiva que maridos denunciem mulheres que são contra o regime, pais denunciem filhos, então você não tem liberdade nem dentro da sua própria casa, né? Então, assim, a principal diferença é que o autoritarismo ele não tem esse controle sobre tudo. Ele tem um controle, beleza, da política, né? Mas não é tudo que está sob o controle do Estado, né? Por exemplo, se você for ver exemplos totalitários, a Alemanha nazista, o governo ele decidia com quem você poderia se casar ou não. Um alemão era proibido de se casar, por exemplo, com uma judia. Na União Soviética, a economia é totalmente controlada pelo Estado. Então, o governo que decide o que você vai comprar, o que você vai vender. Então, isso que é o totalitarismo. É tudo sob controle do Estado, né? Então, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mais curto, né? Mas foi só para explicar isso, porque tem muita gente que não sabe a diferença. Espero que você tenha entendido. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe o vídeo para outras pessoas que também não saibam ainda a diferença entre essas duas formas de governo. E é isso aí. Até mais.